A partir de 1º de janeiro de 2015, a Secretaria de Estado da Casa Civil vai estar sob o comando do advogado Paulo Tax, que idealiza minimizar os conflitos entre o Legislativo e o Executivo. E é com o advogado Paulo Tax que a gente conversa agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, futuro secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Evânia. Boa tarde àqueles que nos assistem. Boa tarde a todos. Vamos começar falando aí sobre um assunto que a gente acabou de noticiar aqui no Jornal do Meio-Dia. O desembargador Orlando Perry, presidente do Tribunal de Justiça, negou a liminar que havia sido solicitada pela Assembleia em relação à indicação de Janete Riva para o Tribunal de Contas. O governador eleito Pedro Tax considerou, e disse isso de forma bem clara, um absurdo a indicação dela para o Tribunal de Contas. Na opinião do senhor, a Justiça agora confirma o absurdo que foi dito pelo governador. O governador Pedro Tax, o governador eleito, todos nós sabemos, ele tem opinião formada e firme sobre todos os temas, não é? A opinião que ele deu é essa que você reproduziu agora. Alguns até o criticaram por isso, mas eu acho que deve-se esperar do governador eleito essa postura. Todas as vezes em que houver uma discussão, em que houver um tema em pauta, que seja, Lúcio, Evânia, de interesse público, o governador eleito vai emitir a sua opinião. Porque ele entende, e nós entendemos, que a sua opinião é importante na condição de chefe de governo e daquele que quer zelar pela coisa. Seria um balizamento para a sociedade daquilo que pensa o governador. Exatamente. É um tema que interessa a todos e, por ser um tema que interessa a todos, o governador eleito vai opinar, assim como fará sempre na condição de governador empossado. Nesse caso específico que você se referiu, o assunto foi judicializado, está na Justiça para ser resolvida essa questão e em duas oportunidades, na primeira e na segunda instância, o Judiciário mato-grossense entendeu que o processo de escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas, ele está ilegal, ele está, na expressão utilizada pela Justiça, viciado desde sua origem e por isso suspendeu a sabatina. Em tese, pelo que você disse, o Judiciário está, vamos dizer assim, corroborando com o que falou o governador eleito Pedro Tax. Ou melhor, o que o governador eleito Pedro Tax está encontrando ressonância nos poderes constituídos de Mato Grosso. Diante de tantos problemas que os municípios hoje vivem relacionados à saúde, atraso de repasses e também de estradas, buracos, a ideia é que a Casa Civil seja uma porta de entrada para as prefeituras. Como que o senhor pretende aproximar esses gestores do governo? Nós pretendemos, Evânia, é muito mais do que ser uma porta, nós pretendemos construir pontes, fazer ligações entre o governo do Estado e as instituições, entre os poderes do Estado. Especificamente da Prefeitura, o que pretendemos nós, o que pretende o governador eleito Pedro Tax? Estabelecer um canal de comunicação direto, limpo e aberto com os 141 prefeitos do Estado de Mato Grosso. Eu, pessoalmente, vou ligar para cada um deles e pedir a eles que me indiquem o nome daquelas pessoas que farão esse contato comigo. O que pretendemos? Estabelecer um canal de comunicação diário, semanal, mensal, enfim, cotidiano, para que as demandas possam ser resolvidas com a celeridade e com a urgência que os assuntos requerem. Existem algumas coisas que não podem esperar. Um cidadão que está doente não pode esperar. A doença não espera, a saúde não espera. Então, pretendemos, com esse tipo de comunicação com a Prefeitura, utilizando os mecanismos que a nossa tecnologia hoje nos permite, agilizar essa comunicação. Não pode ser mais aceitável que o pleito de uma prefeitura que fica a 1.500 quilômetros de Cuiabá, como Vila Rica, tenha que ser resolvido com a presença física de alguém de lá aqui em Cuiabá. As distâncias de Mato Grosso têm que fazer com que nós passemos a utilizar as ferramentas para agilizar isso. Pelo que o senhor diz aí, a Casa Civil ela voltará a ter peso político, será o canal de comunicação com a sociedade, com os segmentos da sociedade, com a classe política e com os poderes. Exatamente. É esse o perfil da Casa Civil, do governo Pedro Tax.
Exatamente. O que nós pretendemos é fazer com que a Casa Civil tenha o seu papel histórico dentro da República Brasileira. Desde que foi instituído o Gabinete Civil na Presidência da República e nos demais estados da Federação, ele foi criado com esse objetivo, com o objetivo de estabelecer essa comunicação política entre o governo do estado e os demais poderes, executivo e legislativo, e as demais instituições que formam o arcabouço legal chamado Estado de Mato Grosso. Ministério Público, Tribunal de Contas, as prefeituras, as representações da sociedade civil organizada, enfim, todos aqueles que têm demanda que o Estado possa contribuir, deverão ser canalizados para lá. Mas eu quero fechar o raciocínio com um acréscimo. Vai ser uma via de mão dupla. Nós precisamos e queremos estabelecer um canal de comunicação com todas essas instituições para que elas nos ajudem a governar, inclusive com a crítica, com a correção, com a opinião daquilo que pode ser melhorado. O que nós pretendemos também muito é ouvir, e nós vamos fazer muito isso, ouvir. Durante a campanha, o governador deixou bem claro essa comunicação que ele ia fazer com o Ministério Público. Já se tem assunto a tratar depois de um período aí de transição ou não? O senhor ainda pega a pasta para ver o que está acontecendo? As auditorias ainda vão acontecer nos contratos? Nós já temos muitos assuntos, a equipe de transição nos deu subsídios os mais variados para termos muito trabalho logo na largada, logo no início. E, por certo, o Ministério Público é uma das instituições que nós contaremos com esse apoio. Mas é preciso deixar claro uma coisa, você disse, Evânia, da auditoria nos contratos. Isso será feito, o governador eleito já disse isso, nós vamos analisar os contratos um por um, mas eu quero deixar aqui claro o seguinte, não vamos utilizar os olhos do revanchismo, da vingança, da perseguição. A campanha eleitoral acabou. O que nós vamos é analisar os contratos e tudo ou mais que representa o interesse público com olhos da legalidade, com olhos da decência e da ética no caso no trato da coisa pública. É isso que nós pretendemos fazer. Secretário, só para encerrar aí, mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Já se discute aí na imprensa quem vai ser o presidente, quem vai ser o primeiro secretário, e eu gostaria de saber o seguinte: a Assembleia Legislativa vem sendo dirigida há 20 anos por um mesmo grupo político. Pode-se dizer que na próxima mesa chegou ao fim essa era ou ainda não? Eu acho que a eleição da mesa, obviamente, ela passa pela vontade dos deputados eleitos. O governador está acompanhando atentamente esse processo, porque ele precisa ter na Assembleia Legislativa um poder parceiro daquilo que pretende enquanto governador eleito. E um poder parceiro para promover mudanças. A hora agora é de mudança. Se todos nós nos atentarmos para as coisas que acontecem no Brasil inteiro, o Brasil está mudando. O governador Pedro Táxi foi eleito com um discurso de mudança. Então, nós estamos acompanhando de maneira atenta, é um assunto que... E não dá para mudar, e não dá para mudar com quem não deseja mudança. É isso? Nós pretendemos estar acompanhados sempre, sempre, não só na Assembleia, mas em todos os lugares, em todas as instituições, de pessoas e de autoridades públicas que queiram a mudança. Secretário, obrigado pela presença, pelas informações e boa sorte aí no novo cargo. Eu agradeço o convite, agradeço por ter vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia, ao Grupo Gazeta, e todas as vezes que for convidado, virei com muita satisfação. Muito obrigado e tomara que tudo dê certo, que seja tudo acontecendo, esteja tudo acontecendo no interesse da população de Mato Grosso. Muito obrigada, secretário. Obrigado.